Olá, meu nome é Bruna Mello e o título do meu trabalho é O efeito do tratamento Mesna 2-mercaptoetanosulfonato na função renal de ratos Wister submetidos à isquemia e reperfusão. A lesão renal aguda é definida como a redução abrupta da função renal em horas ou dias, acometendo de 30 a 40% dos pacientes em UTI. A isquemia e reperfusão é a principal causa da lesão renal aguda, e atualmente não há uma farmacoterapia eficaz para essa doença, somente para o tratamento dos sintomas. Sendo assim, o paciente pode ser acometido com doença renal crônica ou ser submetido a uma terapia renal de substituição, que consiste em diálise, hemodiálise ou transplante. Falando um pouco da epidemiologia, no mundo houve um aumento de 115% dos pacientes em diálise na última década, elevando os gastos da saúde em cerca de mais de 1 trilhão no ano. E no Brasil, existe cerca de 92 mil pacientes em diálise e 80% desses são atendidos pelo SUS. Sendo assim, é muito importante a busca de fármacos que previnam a lesão renal causada pela isquemia e reperfusão. O Mesna, 2-mercaptoetanosulfonato, é um medicamento utilizado na clínica em protocolos de quimioterapia do câncer. Ao se ligar com a acroleína, ele previne a cistite hemorrágica que pode ser causada pelo uso dos fármacos ciclofosfamida e ifosfamida. Nessa imagem é possível ver um simples esquema da mesna sendo oxidado a dimesna no plasma e dimesna sendo reduzido a mesna, que possui um grupamento sulfidrila que é absorvido pelas células tubulares. E já é descrito na literatura que a mesna possui a propriedade de diminuição de espécies reativas de oxigênio em virtude desse grupamento sulfidrila. Então, devido ao seu pequeno tamanho molecular, a sua capacidade de concentração nos rins e o seu potencial antioxidante, pode ser útil para minimizar a lesão de isquemia e reperfusão. Mas então, o que as espécies reativas de oxigênio podem trazer de benefício e malefício para o tecido renal? Em condições fisiológicas, as espécies reativas de oxigênio desempenham um papel importante como mediadores dos processos de sinalização celular, como a produção de energia e o crescimento celular. Porém, na isquemia e reperfusão, há um aumento exacerbado das espécies reativas de oxigênio quando há o suprimento de oxigênio, sendo assim gerando um estresse oxidativo, que pode ocasionar peroxidação lipídica, causando danos nas membranas celulares, dano oxidativo ao DNA e até inativação de proteínas, gerando uma reação inflamatória que promove a lesão endotelial e diminui o fluxo sanguíneo microvascular. A hipótese, então, é que a mesna restaura o equilíbrio redox, prevenindo a lesão renal aguda induzida por isquemia e reperfusão em ratos UISTA. O objetivo do nosso trabalho, então, é determinar se a mesna previne a função renal de ratos Wister submetidos à isquemia e reperfusão renal. Como metodologia, nós utilizamos ratos Wister macho e dividimos em 4 grupos: o controle, o fase superado, o IR, que sofreu isquemia de 30 minutos e reperfusão de 24 horas, o IR mesna, que sofreu isquemia e reperfusão e foi administrado a mesna no peritônio durante a isquemia, e o controle mesna, em que foi administrado no peritônio a mesna após a laparotomia. E a dose que nós utilizamos foi de 180 mg por quilograma. E a cirurgia de isquemia e reperfusão consiste na isquemia de 30 minutos, onde nós utilizamos um grampo não traumático no pedúnculo renal e reperfusão de 24 horas. Após isso, os animais foram eutanasiados e coletado urina e sangue para posteriores análises. Nós analisamos os resultados de ingestão de água e não houve diferença estatística entre os grupos experimentais. No volume de urina, no grupo que sofreu isquemia e reperfusão, houve um aumento do volume de urina, porém a mesna conseguiu prevenir esse aumento do volume de urina. Isso demonstra um mecanismo de concentração falho, porque a ingestão de água não se altera. Avaliamos também a creatinina plasmática, creatinina urinária e taxa de filtração glomerular. Em condições fisiológicas, a creatinina é filtrada, não é reabsorvida e é excretada na urina. Porém, se há alguma lesão, a creatinina pode se acumular no plasma, o que ocorreu no grupo que sofreu isquemia e reperfusão, onde houve o aumento da
creatinina plasmática. E houve diminuição do grupo que sofreu isquemia e reperfusão de creatinina urinária. Porém, a mesna não conseguiu recuperar o aumento da creatinina plasmática e a diminuição da creatinina urinária. Porém, ao avaliarmos a taxa de filtração glomerular, que é um marcador padrão ouro muito utilizado na clínica para avaliar a função renal, que é calculado pela razão entre a creatinina urinária sobre a creatinina plasmática vezes o volume de urina. E houve diminuição da taxa de filtração glomerular no grupo que sofreu isquemia e reperfusão, e a mesna conseguiu prevenir essa diminuição, devido à presença da variável do volume de urina, onde a mesna conseguiu prevenir o aumento do volume de urina também. Avaliamos a proteinúria, que é um dano glomerular ou tubular que causa aumento de proteína no lúmen tubular. E houve um aumento da proteinúria no grupo que sofreu isquemia e reperfusão, e a mesna preveniu esse aumento. Avaliamos também a proteinúria sobre a creatinina urinária, que é mais recomendado hoje em dia para avaliar essa lesão aos glomérulos. E houve um aumento também no grupo que sofreu isquemia e reperfusão, e a mesna preveniu esse aumento. Avaliamos também a albuminúria, que é a presença de albumina na urina. A princípio, observamos uma tendência na redução da albuminúria, porém possuímos um resultado preliminar com N de 2 e vamos avaliar melhor posteriormente. Avaliamos também o nitrogênio ureico plasmático, que determina a quantidade de nitrogênio no sangue sob a forma de ureia. Houve um aumento no grupo que sofreu isquemia e reperfusão, e a mesna não conseguiu prevenir esse aumento. Embora a concentração plasmática de sódio não tenha se alterado, observamos uma diminuição da excreção urinária de sódio, em que a mesna não preveniu, e houve um aumento exacerbado no controle mesna. Fomos avaliar também a histologia do tecido, através da coloração PAS, e observamos que no grupo que sofreu isquemia e reperfusão, há a presença de espaçamentos entre os túbulos, células necróticas e observamos no glomérulo uma proliferação mesangial, semelhante à glomerulosclerose. E com o tratamento com a mesna, houve a preservação da morfologia do tecido. Confirmando assim, vimos também na coloração hematoxilina e eosina, no grupo que sofreu isquemia e reperfusão, a presença da proliferação mesangial, glomerulosclerose, justificando a acentuada proteinúria que vimos anteriormente. Fomos avaliar a deposição de colágeno através da coloração Plicocírios e observamos que o controle mesna e o IR apresentam um grau semelhante de deposição de colágeno. Já o grupo controle e o IR mesna são semelhantes. Concluímos, então, que no grupo controle mesna, no glomérulo houve um aumento da creatinina plasmática e no túbulo um aumento da deposição de colágeno e um aumento da excreção de sódio. Sendo assim, a mesna alterou o equilíbrio redox e no grupo que sofreu isquemia e reperfusão, com tratamento com mesna, no glomérulo houve a prevenção da diminuição da taxa de filtração glomerular, prevenção do aumento da proteinúria, prevenção da ocorrência de glomerulosclerose e uma diminuição de colágeno. E no túbulo não houve a prevenção da diminuição da excreção urinária de sódio e houve uma diminuição da deposição de colágeno. Sendo assim, o efeito da mesna parece ser mais glomerular do que tubular. Então, nossos próximos passos são avaliar a biologia redox e avaliar se a mesna modula o sistema renina-angiotensina-aldosterona, visto que é uma das vias fisiopatológicas ativadas na isquemia e reperfusão. Obrigada!